Hoje a gente vai falar de imposto de renda. E eu sei que só de ouvir isso você já suspirou aí. Mas fica comigo porque esse vídeo é para você. Se você é assalariado e nunca investiu além da poupança, esse vídeo é para você. Se você faz freela, recebe Pix e torce para a Receita não te achar, esse vídeo é especialmente para você. Se você tem algum dinheiro em cripto, já apostou em bet ou tem aplicações em corretora, esse vídeo é urgente para você. E se você é aquela pessoa organizada que acha que já sabe tudo de imposto de renda, fica até o final, porque tem pelo menos uma coisa aqui que vai te surpreender. Em resumo, se você tem CPF e recebeu qualquer renda em 2025, esse vídeo é seu. Ele é diferente, não vou ficar repetindo o que você já pode ler em qualquer reportagem. Eu vou te dar o que você precisa fazer e não só saber. E olha, esse ano tem 3 coisas que tornam o IR mais importante do que os anos anteriores. Primeiro, a Receita Federal já sabe mais sobre você do que você imagina. Eu vou te mostrar exatamente o que ela sabe e como isso te afeta. Segundo, tem um mito enorme circulando sobre a isenção de R$ 5.000 e muita gente vai errar a declaração por causa disso. Terceiro, bets e criptomoedas entram de vez no radar do fisco em 2026, com regras novas, campos novos e cruzamento de dados automático. Se você ou alguém da sua família se encaixa nesses casos, esse vídeo pode evitar uma baita dor de cabeça séria. O prazo abre dia 23 de março e vai até 29 de maio. Não sobra tanto tempo assim. Portanto, vamos ao que importa. E se você está chegando agora aqui nesse canal, seja muito bem-vindo a Profix. Aqui nós falamos sobre educação financeira e todos os temas que envolvem um bom planejamento financeiro. Se o tema e conteúdo lhe interessar, considere se inscrever, ativar o sininho para ficar sempre atualizado sobre os nossos conteúdos que são publicados pelo menos uma vez por semana aqui no canal no YouTube. Aproveita também e deixa um like para que o YouTube possa distribuir esse conteúdo para mais pessoas e me motive a gravar e trazer mais conteúdos aqui para vocês. Vamos começar desfazendo a confusão que mais está circulando por aí. A isenção de R$ 5.000 mensais não vale para essa declaração. Essa lei existe, foi sancionada em novembro de 2025 e começou a valer em janeiro de 2026. Mas esta declaração que você entrega agora é referente aos rendimentos que você recebeu em 2025, ou seja, a nova isenção vai impactar a declaração que você entregará somente em 2027. Quem ganhou R$ 5.000 por mês em 2025 declara normalmente como nos anos anteriores. O que mudou de fato para esta declaração foi: o limite de obrigatoriedade subiu. Agora quem ganhou acima de R$ 35.584 em 2025 precisa declarar. Antes eram R$ 33.888. As restituições serão pagas em 4 lotes, em vez dos 5 do ano passado, começando já em 29 de maio. Outra novidade é que cerca de 4 milhões de contribuintes de menor renda vão receber uma restituição automática, um cashback de até R$ 1.000 sem precisar declarar. Isso é para quem teve IR retido na fonte, mas não estava obrigado a entregar a declaração. Outra coisa que a declaração pré-preenchida ficou mais completa. Agora ela já inclui todos os dados do E-Social, renda variável, DARFs pagos e pela primeira vez dados de criptomoedas. E atenção, quem usar a declaração pré-preenchida e receber restituição via Pix vai para a fila de prioridade. Beleza, regras entendidas, agora vem a parte que todo mundo subestima, o que eu chamo carinhosamente de o leão já fez o dever de casa. Porque enquanto você estava ocupado vivendo a sua vida em 2025, a Receita estava de olho. E isso é o ponto que mais muda o jogo em 2026 e que menos aparece nas reportagens de forma clara. Vamos começar pelo que mais gera confusão e também pelo que mais circula como fake news por aí: o Pix.
O Pix não é tributado, isso é fato e precisa ser dito, porque circulam muitas notícias falsas sobre isso. A Constituição proíbe a criação de imposto sobre movimentação financeira nesses moldes. O que existe é outra coisa. Os bancos e fintechs são obrigados a enviar à Receita Federal, via um sistema chamado e-financeira, dados consolidados de movimentação por CPF, e isso inclui o Pix, TED e DOC. Na verdade, nem sei se alguém mais usa TED e DOC. E outras operações. O problema não é o Pix, o problema é a inconsistência. Se você declara ganhar 40 mil por ano, mas movimenta 150 mil ao longo de 2025, o sistema identifica isso automaticamente e pode direcionar sua declaração para análise. Veja, pode, não disse que vai. Alguns exemplos concretos do que podem chamar a atenção são: autônomo que recebe R$ 6.000 por mês via Pix e não declara como rendimento tributável. Pessoa que compra um imóvel ou veículo com valor incompatível com a renda declarada. E também quem empresta a própria conta para terceiros movimentarem dinheiro, os valores ficam registrados no seu CPF. A regra prática é simples: se o dinheiro entrou na sua conta, representa renda, precisa aparecer na declaração. Agora vamos falar de algo que é novidade de verdade nessa declaração. Se você apostou em alguma plataforma de bet em 2025, mesmo que seja só uma vez, mesmo até que tenha perdido na maioria das vezes, presta muita atenção aqui. Essa é a primeira declaração de IR em que a declaração de ganhos com apostas esportivas e jogos online é exigida formalmente. E a Receita criou ferramentas e campos específicos para isso. O que incide é sobre o ganho líquido anual. Você soma todos os prêmios recebidos em 2025, subtrai tudo o que apostou e olha o resultado final. Se esse resultado for de até R$ 28.467,20, você está isento de pagar imposto. Mas atenção, isso não significa que não precisa declarar. Se você se encaixa nos critérios gerais de obrigatoriedade, os ganhos precisam aparecer. Se o lucro ultrapassar esse limite, a alíquota é de 15% sobre o que exceder. Para plataformas brasileiras regulamentadas com o domínio .bet.br, o imposto já costuma ser retido na fonte. Aí facilita a sua vida. O que você precisa fazer é usar o documento chamado Comprova Bet, que toda casa de apostas regulamentada era obrigada a enviar até o final de fevereiro para apurar o resultado do ano e registrar na ficha rendimentos sujeitos à tributação exclusiva /definitiva. Agora, para plataformas estrangeiras não licenciadas no Brasil, o cenário é um pouco mais complicado. Os ganhos podem ser interpretados como rendimentos do exterior, sujeitos à tabela progressiva, e aí a alíquota pode chegar a 27,5%, e o recolhimento precisaria ter sido feito mensalmente via Carnê-Leão. Última coisa sobre bets: mesmo quem perdeu dinheiro em 2025 e não tem imposto a pagar, deve declarar os saldos mantidos em contas de apostas na ficha de bens e direitos, se o saldo era relevante em 31 de dezembro. Isso serve para justificar variações patrimoniais. E por último, o assunto que talvez seja o mais novo de tudo nessa declaração, e o que mais assusta quem é investidor, são as criptomoedas, porque 2026 é o primeiro ano em que a Receita Federal chega na sua frente com os dados já preenchidos. 2026 é a primeira declaração de IR em que as operações de criptomoedas em corretoras brasileiras aparecem automaticamente na declaração pré-preenchida. A Receita usa os dados que as exchanges nacionais já eram obrigadas a reportar desde 2019. Se você operou em plataformas como Mercado Bitcoin, Foxbit ou similares, seus dados já estão lá. Mas atenção, como em todo o campo da pré-preenchida, a responsabilidade de conferir se está tudo certinho é sua, que precisa ser declarado na ficha de bens e direitos no grupo 8 criptoativos. Você informa a posição pelo valor de aquisição e não pela cotação de mercado em 31 de dezembro. Esse é o erro mais comum: declarar pelo valor de mercado atual em vez do preço que você pagou. Os códigos são 01 para Bitcoin,
0,2 para altcoins, 0,3 para stablecoins, 10 para NFTs. A tributação sobre ganho de capital só ocorre quando há venda, troca ou outra alienação, não pela simples posse. E para corretoras brasileiras, há isenção para vendas que somem até R$35 mil no mês. Acima disso, o imposto vai de 15% a 22,5%, a mesma tabela da renda fixa, dependendo do valor. E deveria ter sido pago mensalmente via DARF no mês seguinte ao da operação, assim como o mercado de renda variável. Um ponto importante, trocar uma criptomoeda por outra, um swap, por exemplo, Bitcoin por Ethereum, é considerado uma alienação para fins fiscais e precisa ser informado, mesmo sem conversão para reais. Para quem opera em exchanges estrangeiras, as regras mudaram com a Lei das Offshores de 2023, que vigorou pela primeira vez completa em 2025. Esses ativos são tributados de forma diferente, alíquota de 15% anual, sem a isenção dos R$35 mil mensais. E a Receita está cada vez mais capaz de rastrear o dinheiro no momento em que ele volta para o sistema bancário brasileiro. Resumo do recado: a Receita não precisa rastrear a blockchain. Ela monitora a entrada e saída de dinheiro no sistema financeiro regulado pelo Banco Central. Ou seja, se o seu patrimônio cresceu e não tem renda compatível declarada, o sistema acende o alerta. Agora vamos ao que você pode fazer de forma concreta nos próximos dias. Primeiro, baixe o programa já está atrasado. O programa gerador da declaração ficou disponível em 20 de março. Não espere a última semana, o sistema pode travar e a multa mínima por atraso é de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido. Segundo, verifique a sua conta gov.br. Sem nível prata ou ouro na conta gov.br, você não acessa a declaração pré-preenchida. Vale checar agora e subir o nível se necessário, usando biometria ou outros validadores aceitos pelo sistema. Terceiro, crie uma pasta somente para o imposto de renda no seu computador. Simples assim. Uma pasta no Google Drive, no e-mail ou no computador. Tudo que chegou de informe de rendimentos vai para lá. Isso inclui empregador, bancos, corretoras, previdência privada, plano de saúde, escola dos filhos, comprova BET se houver. Quarto, use a pré-preenchida como ponto de partida e não como resposta final. Ela já vem com muita coisa pré-preenchida, mas a responsabilidade de conferir é sempre sua. Olhe com atenção especialmente rendimentos do empregador e deduções médicas. Quinto, uma regra prática para saber se simplificada ou declaração completa. Se suas deduções de saúde, educação, dependentes, pensão alimentícia somam mais de 20% dos seus rendimentos tributáveis, vale a pena usar o modelo completo. O programa faz o cálculo automaticamente dos dois e mostra qual é o mais favorável para você. Você não precisa ficar fazendo essa conta. Você pode usar isso ao seu critério. Sexto, guarde comprovantes por 5 anos. A Receita pode questionar a declaração dos últimos 5 anos. Não jogue fora informes e recibos, guarde tudo numa pastinha. Sétimo, quem tem criptos, bets, renda variável ou renda no exterior, considere contratar um contador. A complexidade aumentou, as multas são altas e um contador especializado nessas situações pode economizar muito mais do que cobra. Declaração de imposto de renda é, no fundo, um raio-x da sua vida financeira. Quando você começa a reunir os informes, olhar os saldos, conferir o que entrou e saiu, é a oportunidade perfeita para pausar e perguntar: o que esses números estão me dizendo sobre onde eu estou e onde eu quero chegar? Essa é exatamente a conversa que a gente faz aqui na Profix. Se você quer entender como estruturar melhor a sua vida financeira, seja para tomar melhores decisões de investimento, reduzir carga tributária de forma inteligente ou simplesmente ter mais clareza sobre o seu patrimônio, esse pode ser um bom momento para começar. Os links para entrar em contato conosco estão na descrição do vídeo. Deixe o like se o conteúdo foi útil para você e compartilha com aquela pessoa que ainda acha que a isenção de 5 mil vale para esse ano. Manda esse vídeo para ela agora mesmo. A gente se vê por aí. Um grande abraço. Tchau, tchau.